No último capítulo de Jujutsu Kaisen, o epílogo trouxe histórias inesperadas sobre nossos personagens favoritos. Mas será que as respostas dadas foram suficientes para encerrar de forma definitiva as tramas que ainda nos deixam em dúvida? Vamos analisar o que realmente aconteceu com Itadori, Panda, Nobara, Uraume, Sukuna e outros, e refletir sobre o que isso pode significar para o futuro da série. Seja muito bem-vindo ao Fusarca Nerd e bora pro vídeo! A história começa com um momento nostálgico em que Itadori se encontra com sua amiga de infância, Ozawa. Eles lembram da época em que eram jovens e a cidade parecia um lugar mais simples. Durante uma conversa sobre a neve, que sempre teve um significado especial para ambos, vemos que, apesar de tudo o que aconteceu, Itadori ainda se lembra dessas pequenas coisas com carinho. O mais interessante desse epílogo é a maneira como o destino de Itadori é mostrado de forma delicada. Ele retorna à sua cidade natal por conta de um compromisso com a casa de seu avô, enquanto Ozawa também está lá para ajudar sua avó. Ao se encontrarem, a tensão entre eles cresce, pois ambos parecem ter seguido caminhos diferentes, mas ainda existem sentimentos não resolvidos. Itadori fala sobre os eventos de Shibuya, mas se mostra calmo, como se nada tivesse realmente acontecido de tão traumático. Já Ozawa, ao questionar o estado de Itadori, percebe que algo mudou nele. A história avança, mostrando que o vínculo entre eles ainda é forte, mas talvez por conta da vida adulta, a amizade deles tenha tomado outro rumo. Há uma sugestão sutil de que Itadori talvez tenha se envolvido romanticamente com Ozawa, mas nada é concretizado. O epílogo de Itadori, ao contrário do que muitos esperavam, não entrega um final claro. Ele apenas nos deixa com a sensação de que ele, de fato, está caminhando para a vida adulta, com tudo o que isso implica: novas responsabilidades, novas relações e talvez uma nova perspectiva sobre o que é importante na vida. No epílogo de Panda, o personagem está em um momento aparentemente mais solitário. Ele é encontrado por duas pessoas que não sabemos ao certo quem são, mas que parecem estar de alguma forma ligadas à sua história. Eles veem Panda como um tesouro amaldiçoado do avô deles, mas ele logo os rejeita, revelando sua personalidade única. O Panda é um ser interessante, porque apesar de ser um personagem secundário, ele possui uma história rica e um papel mais profundo do que muitos imaginam. O que torna esse epílogo interessante é a revelação de que Panda passou por um processo de observação e desativação após o evento de novembro de 2018. Ele fica guardado em um depósito da família Gojo até ser levado por Yuta Okkotsu. Esse momento nos dá algumas pistas sobre o que aconteceu com o Panda e como ele se conecta com os outros personagens, especialmente com o clã Gojo. O fato de Panda ainda se mover em 2080 também nos dá um indicativo de que ele pode ser mais imortal do que se pensava, o que é uma ideia melancólica, pois ele vê a vida ao seu redor mudar enquanto permanece inalterado. Outro ponto muito importante nesse epílogo são as duas crianças dizerem que Yuta era seu avô. Dadas as características dos dois, eles se parecem muito com o Yuta e a Maki. Só isso já bastava para nos deixar eufóricos. Mas o Yuta também se tornou o representante supremo do clã Gojo. Ou seja, depois da morte de Satoru, o Yuta era o descendente mais poderoso do clã. O epílogo de Nobara é um dos mais impactantes, não tanto pela ação, mas pela carga emocional. Vemos Nobara mais velha, madura, lidando com um momento muito pessoal e tenso com sua mãe. O diálogo entre elas é tenso, pois revela o distanciamento e a falta de compreensão mútua entre as duas. A mãe de Nobara, que sempre foi uma figura ausente e distante, parece não entender a dor da filha, enquanto Nobara, por sua vez, reage de forma fria, mostrando que aprendeu a lidar com as dificuldades de forma mais objetiva e sem esperar muito de quem não a apoiou. É interessante ver como Nobara, que sempre teve uma personalidade forte e determinada, reage
com uma certa indiferença à sua mãe, preferindo respeitar a memória das pessoas que realmente importam para ela. A presença da avó de Nobara, que foi a grande responsável por seu desenvolvimento como feiticeira, mostra que para Nobara, a família não é apenas quem está por perto, mas também quem a ajudou a crescer e se tornar quem ela é. Por fim, o epílogo de Uralme e Sukuna é o mais enigmático. A cena se passa em um local congelado, onde vemos Uralme, ainda misteriosa, com o corpo de uma pessoa ao seu lado, interagindo com Sukuna. Uralme, sem saber utilizar seus poderes, acabou matando seus pais acidentalmente. Eles têm um tipo de relação curiosa, com Uralme sendo quase submisso ao poder de Sukuna, mas também demonstrando uma certa independência. A maneira como Sukuna observa Uralme e a forma como ele lida com os seres ao seu redor é intrigante, já que, apesar de sua natureza cruel, ele não parece ser completamente insensível a Uralme. A interação entre os dois personagens nos dá mais pistas sobre o relacionamento deles, e o fato de que Uralme não é completamente submisso ao poder de Sukuna indica uma complexidade no vínculo entre eles. O epílogo revela um pouco mais sobre o passado de Uralme, seus sentimentos e a maneira como ela, mesmo em um cenário tão frio e solitário, encontra um certo conforto em sua relação com Sukuna, e vice-versa. Porém, como muitos esperavam, não há muitas respostas concretas sobre o que acontecerá com ela ou com Sukuna, deixando mais perguntas no ar. Que tal desenhar seus personagens favoritos de Jujutsu Kaisen com qualidade profissional? Com o método fanart, você pode aprender a desenhar personagens épicos como Yuji Itadori, Satoru Gojo, Megumi Fushiguro e até mesmo o poderoso Sukuna. Traga à vida o universo de Jujutsu Kaisen com fanarts incríveis. O curso vai te ensinar tudo o que você precisa para desenhar com perfeição, desde a construção de personagens até as expressões, sombras e uso de cores. Com aulas 100% online e no seu ritmo, você vai dominar as técnicas para criar fanarts de Jujutsu Kaisen que realmente se destacam. Agora é sua vez de recriar o mundo de Jujutsu Kaisen no papel. Clique no link da descrição e inscreva-se agora no método fanart. Aprenda a desenhar Gojo, Yuji e outros muitos personagens com o nível de detalhe de um verdadeiro profissional. Os epílogos do capítulo 270 e 1.5 de Jujutsu Kaisen trouxeram alguns momentos interessantes, mas também deixaram muitas questões sem resposta. Enquanto algumas histórias pareceram ter um fechamento razoável, outras abriram ainda mais possibilidades para o futuro da trama. O destino de Itadori, Panda e Nobara nos oferece pequenos vislumbres de suas vidas após os eventos principais. Mas será que esse é o fim para eles? E o que será do futuro de Jujutsu Kaisen? Ainda há muitos mistérios a serem resolvidos, e a expectativa de uma continuação continua alta. Se você gostou dessa análise e quer continuar acompanhando os desdobramentos dessa incrível história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo conteúdo sobre Jujutsu Kaisen. Muito obrigado por ficar até o final. Nos veremos no próximo vídeo. Até a próxima!